Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Adriana Cabral, do componente de História, e convido vocês, então, a observarem comigo o objeto de conhecimento e o detalhamento da nossa aula. Acompanhem comigo, olha só, a aula de número 10, o objeto de conhecimento, o mundo grego, democracia e cultura, detalhamento, história, guerras greco-pérsicas ou médicas, Guerra do Peloponeso e os Macedônios. Ficaram curiosos? Então acompanhe esta aula bombástica sobre as guerras. Vamos lá! Queridos, um assunto interessantíssimo para a gente trabalhar nesta nossa aula, que é exatamente falar um pouco aí sobre as guerras nesse mundo grego, ok? E a gente sabe que a Grécia ali, ela era uma área aonde vários outros povos queriam fazer o seu domínio, o seu imperialismo, dominando, então, aí algumas colônias gregas. Exatamente por isso que nós vamos ver, então, essa parte da história sendo movimentada por vários tipos de guerras. E, principalmente, aí, duas básicas, que é, então, as guerras greco-pérsicas e depois nós vamos ver, então, aí a Guerra do Peloponeso, tá? O que essas guerras, então, elas vão falar sobre este mundo, da antiguidade? Lembrando que vocês já viram aí, que Atenas é uma cidade-estado ligada à Grécia, que era conhecida como o berço da cultura, da filosofia, das artes, do teatro, das encenações teatrais. E, de um outro lado, nós já caracterizamos também a cidade de Esparta, que era o quê? Militarista, elitista, aonde essa criança, espartana, desde os 7 anos, eles já estavam ali voltados, então, com a sua educação, voltados, então, para a guerra. Então, percebam aí que são duas cidades-estados importantes e que, ao mesmo tempo, para proteger o mundo grego, elas se aliam. Mas vai chegar um momento, não é mesmo, que esse mundo grego ele vai precisar de apenas uma cidade para poder aí, não é mesmo, fazer o seu domínio sobre as demais cidades-estados. E aí a gente vai ver então que essas duas grandes cidades-estados, Esparta e Atenas, vão acabar, não é mesmo, brigando entre si pela hegemonia então deste mundo grego. E claro, outras sociedades, então, vão até gostar, não é mesmo? Já que esse mundo grego está brigando, vão gostar por quê? Porque toda a guerra, a gente tem aí perdedores, não é mesmo? E aí vão fazer, então, o seu imperialismo, ok? Então, vamos acompanhar aí um pouco e, de início, vamos trabalhar um pouco das guerras greco-pérsicas, tá? Olha só, vocês têm, então, aí, inclusive, um mapinha onde a gente fala sobre a expansão, então, aí, persa, tá? Então, olha só, as guerras greco-pérsicas ou guerras médicas. No século V a.C., os persas haviam se expandido e conquistado colônias gregas na Ásia Menor. Tá? Então, olha só, isso é importante porque a Ásia Menor é onde hoje a gente tem ali a parte da Turquia, tá? E ameaçava, então, a Grécia continental. Essa Grécia continental era exatamente aonde ficava o quê? As principais cidades-estados, Atenas e Esparta. Então, olha só, os dois povos eles se enfrentaram nas guerras greco-pérsicas, também chamadas de guerras médicas, tá? Então, quando a gente fala em guerra greco-pérsica e guerras médicas, nós estamos falando, então, do quê, Da briga entre os gregos, e os persas, tá bom? Então, por que isso, professora? Vocês podem me perguntar. Porque era assim, então, que os gregos chamavam aí, os persas, já que eles fizeram uma fusão ali, dos persas com os medos. Por isso que eles também ficaram conhecidos aí, como os povos medos. Ou, a gente tem aí, quando começa realmente aí esse conflito armado entre as cidades gregas e esse mundo persa,
Grécia, nós vamos ver então ali que os gregos chamam então, né, os persas de medos. Então acompanha aqui comigo, olha só que, né, mapinha interessante. Vocês estão vendo então aqui em amarelo é exatamente a parte aonde os persas eles vão começar a fazer aí a sua expansão. A partir de que governo? A partir então dos primeiros governos de Cambises, não é mesmo? De Dario, de Ciro, tá? Então a gente vai ver o quê? Que eles vão começar, então, a se expandir nessa parte aí que vocês estão vendo toda em amarelo. E, claro, que a gente pode, então, chamar, não é mesmo, de Grécia, então, asiática, e depois eles vão passar lá para aquela partezinha em azul, lá do outro lado, que é o que a gente chama, então, de Grécia continental. Lembra lá o que eu falei para vocês? Se o Império Persa está começando a se expandir, ele vai, então, buscar o quê? As cidades-estados. Lembra lá? A gente já viu, então, as caracterizações dessa parte, então, da Grécia, tá? Povos muito ligados, então, à navegação, povos conhecedores aí, né, deste mar que é o Mar Egeu, do Mar Jônico, próximo também ali ao Mar Mediterrâneo. Então, coloquem aí nas cabecinhas de vocês que dominar, então, essas áreas aí do mundo grego, ela é importante porque ela vai te dar status, ela vai te dar também o quê? Comércio, você vai, então, inclusive, movimentar aí, né, essa parte, então, marítima. Isso é interessante. Então, percebe por que, que os persas eles querem fazer o seu imperialismo aí nessas colônias gregas? Porque eu quero ter esse poder, não é mesmo? De fazer a expansão territorial e, ao mesmo tempo, conquistar, então, essas cidades, tá? Então, pegar o que também, professora? Eu pego o ouro, eu pego tudo aquilo, então, que essa cidade-estado, ela pode me oferecer. Lembrando que essas cidades-estados, aí ligadas a esse mundo grego, elas já têm, de certa forma, o que? Fama, não é mesmo? Por quê? Porque elas são, então, aí, muito ligadas a essas duas culturas, né? Ligada principalmente aí a Atenas, tá? Que era, então, aí o berço da civilização, né? Mesmo ligada à democracia, faz aí essa parte da navegação, do comércio. Então, a gente já sabe o quê? Que essas cidades-estados, né? Apesar delas terem cada uma o seu próprio governo, as suas próprias leis, mas elas, teoricamente, elas conversam entre si. Né? Então, isso significa que se eu tenho, então, essas cidades-estados, né, através do meu imperialismo, através da minha expansão persa, olha só que interessante. Tá? Então, é essa visão que a gente tem que ter aí, né, desses persas, ok? E principalmente, né, a partir do momento que esses persas, então, eles vão partindo aí, buscando, então, novas localidades para fazer o seu imperialismo. E, de um outro lado, qual é a visão que a gente vai ter que ter? Opa! Tem, então, aí um povo, que são os medos, que estão começando a fazer a sua expansão em áreas que eram domínios, então, de Atenas, tá? E o que acontece? Opa, vamos tentar começar e nos unir e barrar, porque senão tu imagina, eles vão bater nas portas, então, ali de Atenas e depois de Esparta. Então, a gente precisa também começar o quê? Né? O mundo grego começa a dizer assim, não, a gente precisa se unir contra este inimigo comum, tá bom? Então, percebam aí as rivalidades. E um outro ponto que eu preciso destacar para vocês também é que se lá na Grécia nós temos cidades-estados que, teoricamente, conversam entre si, chega um momento que uma vai querer comandar mais do que a outra. Ou seja, vai haver disputa também entre essas cidades, né, gregas, tá? Então, percebam que é como se fosse um campo minado, a gente pode se dizer assim, mas só para a compreensão de vocês, ok? Então, olha só, acompanhe comigo ali o textinho que diz o seguinte... Entre 500 e 494 a.C., as cidades da Ásia Menor rebelaram-se contra os persas. Depois de dominar a revolta, o rei persa, então aí o Dario I, decidiu castigar, então aí quem? Os atenienses.
que haviam apoiado os núcleos gregos, tá? Então, lembra que é Atenas a principal cidade, né? E ela vai, então, tentar fazer exatamente isso, que barrar, então, esse avanço do Dario I. Vocês podem encontrar em alguns livros o nome Dário acentuado, tá? Então, tanto faz ser Dário como Dario, a gente está falando, então, sobre esse rei persa, tá? Então, olha só, em 490, guardem essa data aqui, porque ela também vai ser importante, tá? As tropas persas, elas desembarcaram dos navios na planície de Maratona. Então, a gente tem aqui o início de uma importante batalha, tá? Que é, então, aí a Batalha de Maratona, a cerca, então, de 40 quilômetros de Atenas. Apesar de menos numerosos que os inimigos, os atenienses derrotaram os persas. Dário passou, então, a preparar uma invasão em larga escala, mas este governante aqui, persa, tá? Ele vai morrer. Tá? Então, ele não consegue fazer o quê? A concretização, então, aí do seu governo, né? Do projeto, então, que ele queria, que era o quê? Era, então, dominar ali, né, as colônias gregas. Morreu aí tentando fazer isso. Tá? Então, o que acontece? O que eles vão fazer? Vão voltar, então, para sua cidade, tá? E o que eles vão começar a fazer? Uma contraofensiva. Era esse o sonho, então, do Dario I, tá? Se agora eu perdi essa batalha de Maratona, eu vou, então, fazer uma contraofensiva. O que nós vamos fazer? Nós vamos melhorar as nossas artilharias, nós vamos melhorar, então, aí o meu exército e, principalmente, nós vamos, então, melhorar também o quê? Os nossos navios, tá? E uma coisa que é importante para a gente também saber sobre esse mundo grego, lembra que eu falei para vocês, Atenas, então, ligada ao berço da cultura, e Esparta militar. É claro que eles são conhecedores do quê? De cada uma dessas regiões. Isso é importante por quê? Porque eles vão saber como se localizar para poder fazer o quê? A defesa, então, do seu território, tá bom? Então, essa é a primeira grande batalha, onde a gente vai ver que o Dario, ele perdeu nessa primeira batalha, mas o que ele vai fazer? Ele vai voltar lá, né? Ele morre, mas vai deixar o quê? Ele vai deixar, então, essa semente de vingança para o seu filho. E é o filho, então, de Dario que vai comandar aí, não é mesmo? Uma nova contraofensiva aí, né? Em cima, então, aí deste mundo grego. Vamos, então, falar sobre a segunda batalha, que é a batalha, então, de Termópilas. Olha só, acompanha comigo. Foi, então, o filho Xerxes, né, filho, então, do Dario que morreu, o responsável por uma nova ofensiva persa. Em 480 a.C., Xerxes mobilizou um poderoso exército contra os gregos, derrotando, gente, adivinha quem, né? Os espartanos na Batalha de Termópilas, tá? E, posteriormente, eles vão atacar e incendiar, então, aí o quê? Atenas. Vocês têm, então, aí essa imagem que é de quem? Do Xerxes I, tá? Que é aí o rei persa. Então, a gente vai ter essa batalha de Termópilas, é aquela, então, inclusive, que ela é muito bem retratada em que filme? Lá no filme de 300, né? Que mostra exatamente essa guerra entre os gregos e os persas, tá? Mas aí eu tenho que dizer para vocês também, né, que eles só vão perder, aí os espartanos, teoricamente, eles só vão perder nessa batalha de Termópilas, por quê? Porque em toda localidade tem, não é mesmo, alguém que não gosta, então, aí desse mundo grego e vai lá, então, falar, né, para os Xerxes, lá no ouvidinho dele, dizendo, olha, eles estão se armando. Né? Eles vão começar a fazer, né, a tentar barrar vocês lá em Termópilas, que era uma das localidades, então, aí, né, das cidades gregas. Então, o que acontece? O Xerxes vai com tudo. É exatamente por isso, então, que eles perdem essa batalha. Mas é importante falar, então, que 300 era exatamente o quê?
o número de soldados aí que Atenas, não é mesmo? E principalmente aí Esparta, né, que vai começar também a defender esse mundo grego, vai então tentar barrar aí, não é mesmo, o exército, que era muito mais numeroso, né, do que apenas 300 soldados espartanos. Mas lembra o que eu falei para vocês? É então uma característica militarista então de Esparta o quê? Morrer, né, defendendo aí então o seu território. Não é tanto que eles ficaram, né, conhecidos na história como aí, né, a revolta dos 300. Por quê? Porque eles morreram tentando barrar aí os Xerxes, e é claro que eles também vão fazer o quê? Ao tentar, então, aí, né, fazer esse choque entre os espartanos e aí o Império Persa, eles vão também ganhar tempo. Por quê? Para a chegada, então, aí, né, dos aliados. Lembrando que essas cidades-estados gregas, elas contam, então, com o apoio de outras cidades. Ok? Então, era o Esparta, ela só fez ganhar ali o tempo. Eles sabiam que eles eram muito mais numerosos, os Xerxes. Eles souberam também, não é mesmo, que teve alguém que foi lá no ouvido de Xerxes e falou que eles estariam ali esperando. E, claro, é o tempo, então, de ganhar, né, guerrear e tentar, ir com essas mortes dos 300 espartanos, tentar ganhar tempo para que as outras, né, que os seus aliados, então, chegassem. Não é tanto que, apesar de ter morrido tantos soldados espartanos, eles conseguiram o seu objetivo, que era exatamente conseguir chegar aí, né, os outros aliados para fazer, então, essa defesa aí do território, né, ligado aí ao mundo grego. Vamos, então, falar agora sobre a batalha, então, a próxima batalha, que é, então, aí a Batalha de Salamina, não é mesmo? Olha só, aí a gente tem aí no mesmo ano de 480, temos, então, a Batalha de Salamina. Temístocles está, então, lutando pela Grécia. Olha que fofinho, tá? E a gente tem novamente aí o Xerxes ligado, então, aí aos povos persas. Essa batalha, então, de Salamina, ela foi decisiva para o desfecho da guerra. Apesar de contar com uma esquadra muito menor, os gregos saíram vitoriosos. A vitória em Salamina deu aos gregos o ânimo necessário para derrotar os persas em outras batalhas. Xerxes, então, ele vai ser obrigado a se retirar, juntamente, então, aí com os seus soldados, tá? E outra coisa que eu preciso dizer para vocês também, tá? Essa batalha de Salamina, ela foi uma batalha naval. Se antes a gente estava, né, ali no desfiladeiro de Termópilas, era uma batalha homem a homem, batalha de Salamina, a gente vai tentar, então, ganhar aí, né, através, então, dos mares. E é nesse momento aí que a gente tem a grande chave também de virada aí para quem? Né, para esta vitória dos gregos. Por isso que o Xerxes teve que ir embora, né, pensar em uma nova contraofensiva. Então, a gente vai ver que dessa parte continental, a gente consegue, então, aí barrar, não é mesmo? Essa vinda, então, dos povos persas. Vamos, então, falar agora sobre uma liga bem interessante que começa aí, né, pós ali o incêndio, então, de Atenas, que é o quê? A Liga de Delos, tá? Então, essa Liga de Delos, vocês podem também encontrar nos livros didáticos, o quê? Confederação de Delos, a gente está falando sobre a mesma coisa, tá? Graças à vitória grega na Batalha de Salamina, os persas se afastaram, então, do continente, a guerra continuou entre gregos e persas na região do Mar Egeu e na costa asiática, tá? Por esse motivo, Atenas e outras cidades continuaram a lutar. As cidades que ainda estavam mobilizadas contra os persas, eles formaram, então, o quê? A Liga de Delos, tá? Uma confederação aí presidida, tá? Encabeçada por Atenas, tá? Então, ela vai ser a grande líder aí dessa Liga de Delos. Cada cidade, então, que integrava a Liga de Delos, ela vai contribuir, ela vai mandar, então, soldados, navios e dinheiro para um tesouro comum. Professora, por que eles vão fazer isso? Porque eles precisam, então, né, tiraram ali os persas dessa parte continental, mas a gente também precisa tirar ele das outras partes, principalmente da parte asiática.
tá? Ou seja, afastei de próximo ali das cidades-estados, principalmente Esparta e Atenas, mas e cadê o outro lado? A gente também precisa eliminar, então, né, esta influência persa dessas outras localidades. Exatamente por isso, o que a gente vai pensar? A gente vai pensar, então, nessa Liga de Delos ou Confederação de Delos, aonde eu mando as cidades que vão, né, começar a ajudar, então, Atenas, eles vão mandar dinheiro, eles vão mandar soldados, eles vão mandar navios, tá? Só que o que acontece? Atenas, ela está lá no governo de Péricles, nesse período que é conhecido como o esplendor, então, de Atenas. O que o Péricles ele vai fazer? Ele vai perceber que tem muito dinheiro. Atenas ela foi incendiada, não é mesmo, pelos povos persas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar a melhorar, então, aí a minha cidade de Atenas. Vai mandar dinheiro para as outras cidades, estados? Não. E é exatamente esse resquício, né, de brigas que começam, então, aí a fazer com que as duas cidades-estados comecem também, né, a pensar, opa, por que o dinheiro está indo só para Atenas? Se nós morremos em 300, se nós estamos também ali na batalha, né? Se eu agora sou um grande guerreiro, Esparta pensa, então é hora da gente, opa, tem alguma coisa errada. Porque a principal cidade que vai ganhar e vai ser embelezada com esse dinheiro da Confederação de Delos vai ser o quê? Atenas. E isso vai causar ciúme ali nos guerreiros, né, de Esparta. Então, as duas cidades já vão começar aí com as inimizades. Vamos então acompanhar ali, olha, boa parte então dos recursos foi usada para reconstruir e embelezar Atenas, tá? Incendiada lá pelos persas, como nós vimos. Então, foi nesse período que foi construído o Partenon, né? Templo dedicado à deusa Atena, que fica, então, aí muito mais voltado para Atenas do que, teoricamente, para Esparta. E é a partir, então, disso que nós vamos ver o quê? Agora, do outro lado, nós vamos ver, então, se agora Atenas tem Delos, a Liga de Delos, vamos, então, para a Confederação do Peloponeso. Acompanhe comigo. Olha só, essa Confederação do Peloponeso, ela é encabeçada, então, agora por Esparta, tá? A hegemonia política e econômica de Atenas incomodou outras cidades gregas como Esparta. Ó, houve um incômodo, porque o dinheiro não chega em Esparta, tá? Assim, Esparta se uniu às cidades, outras cidades interessantes que também nem gostam muito de brigar, tá? Que é, então, Corinto, Mégara e Tebas, e formou, então, a Confederação do Peloponeso. Em alguns livros de história, vocês podem encontrar também como Liga do Peloponeso, tanto faz. A gente está, então, falando exatamente do quê? Dessa união, então, agora ligada apenas à cidade de Esparta, tá? E olha só, estava nítido, então, o quê? A rivalidade, o controle, então, aí do mundo grego, tá? Então, percebe? Atenas está lá, então, com a Liga de Delos e agora eu tenho uma confederação do Peloponeso. As duas cidades-estados começam, então, a brigar entre si pela hegemonia, então, aí do quê? De quem vai comandar aí esse cenário, então, do mundo grego, tá? Isso é interessante. Tá? Então, o que vai acontecer, professora, então, dessa rivalidade, dessa briga, tá? A gente vai ver, então, uma nova guerra surgindo, que é agora, né? É quem? As duas cidades-estados brigando entre si, que é, então, a Grande Guerra do Peloponeso. Percebe? A gente acabou de sair, então, dessa guerra greco-pérsica e agora a gente já vai entrar em outra, tá? Que é agora, então, o quê? As duas cidades-estados começando a guerrear entre si. E vamos, então, falar sobre a Guerra do Peloponeso. Por causa dessa rivalidade, as duas confederações confrontaram-se na Guerra do Peloponeso, iniciada em 431 e ela vai até 404 a.C., né? Foram 27 anos de lutas que terminaram, olha só, 27 anos de lutas que vão terminar, então, com a derrota de Atenas, com a derrota ateniense. E lembra lá as caracterizações que nós já falamos para vocês. Esparta, ela é militar. Ela tem nas suas veias aí, não é mesmo? Essa parte, então, de guerrear.
Se agora Atenas, né, fez aí a sua promoção, fez a organização da cidade, embelezou e não levou dinheiro também lá para Atenas, nessa guerra do Peloponeso, 27 anos de guerras, com poucos períodos, né, de intervalo aí, aonde eles paravam de brigar por causa, né, de algum motivo que eles chegavam então a conversar e dizer, vamos dar uma trégua. Foram pouquíssimos esses momentos. A maioria era guerra, né, entre as duas cidades-estados. E é como eu falei para vocês, se duas cidades-estados gregas estão brigando pela hegemonia, os outros povos estão ali pelo lado, expulsamos os persas, mas não é só os persas que estão nessa localidade, né, gente? Tem ali um outro povo ligado, então, aí aos macedônios, tá? Que eles estão de olho nessa guerra, inclusive gostando. Por quê? Opa, se eles estão brigando, daqui a pouco eu vou lá e faço o meu imperialismo em cima deles. Elas vão, então, se derrotar, né? Porque duas grandes cidades-estados brigando, né? Então, problemas aí para o mundo grego. Acompanha aí comigo, olha só, no século IV a.C., as principais cidades gregas estavam esgotadas pelas guerras. Nenhuma delas tinha condições de impor o quê? Um projeto político próprio. 27 anos, guardem isso na cabeça de vocês, tá? Estavam divididas e eram, olha só, alvos fáceis para qualquer inimigo externo, tá? E foi exatamente assim que aconteceu. Dessa vez, um novo adversário era então o que aí? O rei macedônico, que a gente coloca aqui o nome dele, que é então aí o Filipe II. Gostou então aí dessa guerra, assistiu de camarote, mandou ali, né, pessoas para aquelas regiões para ficar dizendo tudo o que estava acontecendo, como que as cidades estavam reagindo, como que elas estavam devastadas então aí pela guerra, tá? E aí deixa lá então elas brigarem, inclusive os macedônicos, eles incentivavam ainda mais eles guerrearem. Porque o que na visão do Filipe II que está vendo de fora, ele vai perceber? Se elas estão brigando, já tem tantos anos, quando terminar, eles não vão ter o quê? Força para nada. Não vão ter soldados bons, porque já estão cansados de brigar. Vai ter problema de alimentação também, porque estamos em guerra, e toda guerra a gente sabe que as coisas na economia ela fica desestruturada, essa parte então da agricultura ela fica, né, desestabilizada, e é exatamente isso então que o rei Filipe II vai gostar. Vamos acompanhar então ali, né, os macedônios, tá? O cenário então das cidades gregas pós-guerra do Peloponeso era de desestabilidades e fragilidades, aproveitando-se do esgotamento das cidades gregas devastadas pela guerra. O rei Filipe II da Macedônia estimulou a rivalidade entre as cidades-estados, ao mesmo tempo que preparava um exército para conquistá-las. Os macedônios invadiram o território helênico em 338 a.C., na Batalha de Queroneia, tá? Então, a política expansionista do Filipe II teve continuidade com o seu filho e sucessor, o Alexandre Magno ou o Alexandre o Grande, tá? O Alexandre, então, consolidou a dominação da Grécia e conquistou os territórios persas. Alexandre o Grande tornou-se soberano do maior império conhecido até então. Ele se intitulou libertador dos territórios conquistados, procurando evitar rebeliões capazes de desgastar o processo então de expansão. O Alexandre ele respeitou as instituições políticas e religiosas das regiões que conquistou, deu valor e difundiu a cultura grega por todo o território por ele conquistado. E olha só, né, uma imagem então para vocês verem o que esse imperialismo então aí que, né, os povos macedônicos fizeram e dominaram aí, né, essas áreas que eram antes aí da cultura grega. Olha, acompanha comigo. Perceba então aí, né, a vária expansão então territorial deste Império Macedônio, tá? Que só esperou então aí as duas cidades-estados guerrearem e a gente tem aí, não é mesmo, a hegemonia perdida teoricamente, né? Porque guerra de 27 anos, que foi a Guerra do Peloponeso,
o Filipe II foi lá, né, fez o seu imperialismo, e aí o Alexandre o Grande, que era seu filho, aproveitou e fez um vasto império, né, importante então desta antiguidade. E vamos falar, né, então um pouco aí, né, sobre algumas partes interessantes ainda do governo do Alexandre. Seus principais centros eram as cidades de Pérgamo, na Ásia Menor, e Alexandria, no Egito. Esta cidade foi fundada pelo próprio Alexandre, por isso que é o nome, né? Alexandria, ela refere-se então ao Alexandre o Grande, lá no Egito. Na cidade de Alexandria havia centenas de teatros e um museu e a maior biblioteca da antiguidade, porque, né, ele foi aí, estudou então aí com um grande filósofo que era então Aristóteles, e ele fez a difusão então da cultura helênica. Queridos, eu atingi o meu objetivo para falar um pouco sobre, né, esse período bombástico que foram aí as guerras, as batalhas que aconteceram entre gregos e persas e depois entre gregos contra gregos, até então aí o imperialismo então do Alexandre o Grande, e por aqui então a professora se despede.